ter aceitado o convite do Observatório em participar desse rol aí de entrevistas, né, que nós estamos fazendo aí em comemoração aos 10 anos de existência do Observatório dentro da sociedade brasileira. Eu quero, antes de começar o nosso bate-papo, agradecer a você não só a gentileza de estar aqui comigo hoje, mas também a parceria que foi realizada nos primeiros anos, né, de existência do Observatório. Eu acho que grande parte da divulgação do nome do Observatório, né, do trabalho que se iniciava lá em 2011, foi muito graças à parceria, à abertura de portas, realmente, que a Proteste fez para o Observatório. Para quem não conhece, Dino Lameira, ele é pesquisador sênior da Proteste e durante os 3, 4 primeiros anos de trabalho, o Observatório teve aí a Proteste como a grande parceira. Então, muitíssimo obrigada e obrigada também por ter aceitado o nosso convite. Para a gente já começar o nosso bate-papo, Dino, eu gostaria que você lembrasse aí desses primeiros anos, né? E assim, o que dentro de tudo que você conhece de entidades e instituições, né, que trabalham em prol da sociedade brasileira, assim como a Proteste, o que você, quando você conheceu o Observatório, o que passou pela cabeça, assim, como seria o trabalho dessa entidade? Como é que foi isso? Obrigada. Eu que agradeço aí o convite, né? É um prazer imenso estar presente aqui, fazendo essa comemoração de 10 anos do Observatório, uma década aí de atuação. Acho que quando a gente começa uma iniciativa, é lógico que a gente quer crescer, mas quando a gente vê isso se concretizar, é maravilhoso. A gente vê que todo esforço, todas as noites sem dormir, todas as batidas em portas deram certo e a gente está presente, né? Foi assim com a Proteste, no começo ali dos anos 2000 e foi assim com o Observatório aí na década passada. Então, é um prazer imenso aqui estar presente nessa comemoração e ter feito uma pequena parte do início. Acho que todo o início a gente tem mais dificuldade, a gente precisa de parceiros, a gente precisa de pessoas e entidades que também acreditam na gente, no que a gente propõe, no que a entidade propõe, né? Então, o começo ali, né, foi muito... foi bem no início ali do começo do Observatório, que o Ramalho ele já interagia com a gente de algumas atividades anteriores, né? Estava aí debatendo com a Proteste em relação a outros projetos, como o Latinancap, etc., e ele veio com essa ideia. Ainda pelo SESV. Exatamente, ainda pelo SESV, a gente chegou a fazer alguma coisa no SESV e tal, de repente o Ramalho veio com essa ideia do Observatório, nos apresentou o que ele queria e perguntou como que ele podia ajudar, se a gente tinha interesse aí em participar desse começo, né? Então, a gente ficou muito motivado, principalmente com a empolgação do Ramalho. O Ramalho é uma pessoa ativa, ele é empolgante, ele fala e a gente acredita, né? Ele tem esse perfil, né? Agregador. Foi nos apresentando as ideias e a gente também apresentando as ideias. Então, a gente estava com um projeto dentro da Proteste de ter uma área automotiva focado em matérias automotivas, né? Porque é um tema que a gente considera importante, é um tema que a gente considera importante para a sociedade brasileira, né? É um tema de bastante interesse por parte dos consumidores, né? Porque o brasileiro adora automóvel, mas tudo que envolve automóvel, tudo que envolve locomoção, porque é muito mais do que somente automóvel. Então, quando a gente começou a ter as ideias de matérias, de testes, a gente foi trocando esse bate-papo, esse pontapé inicial, e o Ramalho tinha uma bagagem, tinham pessoas com ele que tinham uma bagagem técnica muito grande, e a gente falou, não, tá aí, vamos
vamos fazer uma parceria onde vamos elaborar alguns textos, alguns testes, e ter ali todo o know-how trazido aí pelo Ramalho, pela equipe dele, para dar o suporte da Proteste, para que os textos e as matérias fossem divulgadas aí, primeiramente aos associados à Proteste, mas também disponibilizar para divulgação na mídia, caso tivesse interesse. Então, o começo foi muito assim, né? Um bate-papo de como que a gente pode colaborar com o Ramalho, com o Observatório, como o Observatório pode colaborar com a Proteste em termos de conteúdo, né? Em termos de matérias interessantes e que vão fazer diferença ali na vida dos consumidores e dos associados da Proteste. Então, o começo foi muito assim, e fechamos assim a primeira parceria já de 1 ano de trabalho, né? Desenvolvendo aí 9, 10 conteúdos entre matérias que a gente chama aqui de textos frios, que falam sobre a parte educacional, como dirigir num tempo adverso, etc. Até testes, realmente, que são as coisas mais interessantes, são os testes, né? Que foram ali desde de você provocar um defeito no automóvel e verificar se a concessionária conseguia identificar aquele defeito. Foram testes bastante interessantes, que deu muito trabalho para uniformizar, para organizar, né? Os carros tinham que ter mais ou menos o mesmo período de tempo, então tinham que ter uma mesma quilometragem, então você conseguia os carros, conseguia a oficina para fazer o defeito. Então, foi muito interessante. Esse talvez tenha sido um dos projetos mais complexos, né? Por tudo que envolveu de trabalho, mas tivemos matérias que foram divulgadas, de trabalhos aí realizados. Uma que eu me lembro que foi muito interessante e que foi desenvolvido, foi um trabalho que a gente fez, que a gente rodou pelo Brasil inteiro, logicamente inteiro não, mas mais ou menos ali de norte a sul, estradas, exatamente, vendo as condições, as rodovias, fotografando. Isso foi um trabalho gigante, de horas e horas de vídeos, edição, e o material depois ficou muito interessante, onde a gente foi apresentando ali em loco os problemas que a gente via não só nas estradas, mas os problemas que a gente via na direção das estradas, os erros, as ultrapassagens incorretas. A sinalização. Também a gente fez matérias sobre sinalização, sobre placa de trânsito, porque é interessante que as placas de trânsito ela tem que ter uma luminosidade, principalmente para serem vistas à noite, etc. O que a gente desenvolveu, o que a gente verificou, mesmo ali em pequenas cidades, a gente já conseguiu identificar ali que as placas não eram visíveis, a tinta utilizada não era uma tinta fluorescente, aquela que deveria ser. Então, foram trabalhos e matérias muito interessantes desenvolvidas. Uma outra que eu chamo muita atenção foi quanto custa manter o seu veículo, que é uma matéria muito educativa, porque você não basta ter o dinheiro para comprar o carro, você precisa manter o carro. Para manter o carro, você gasta com combustível, seguro, impostos, estacionamento, lavagem, e coisas que o consumidor pode não pensar, né? Você pensa no automóvel e se pensa que é entrar e rodar e você tem que manter. Só pensa no valor que você está pagando, né? Mas exatamente. A manutenção disso ao longo do tempo, ninguém faz essa conta, né? Então, ninguém faz, mas a gente fez em conjunto. Foi muito interessante verificar que um carro, na época, se não me engano, ali 2013 ou 2014, para mantê-lo era mais de R$ 1.100 por mês, só para manter o carro. Então, você vê que se você não contabilizar isso, né, você vai acabar andando com um carro irregular, você vai acabar
não fazendo as revisões necessárias, deteriorando seu veículo, né, com isso prejudicando ali o dinheiro que foi investido lá no começo. Isso foi muito interessante. Essa matéria também foi muito interessante, que a gente desenvolveu em conjunto com essa matéria, esse estudo, né, propriamente dito, que você lembrou aí, muito legal, ela deu matéria até em telejornal nacional, porque eu assisti ela recentemente aqui dentro. Foi uma matéria que foi para o Bom Dia Brasil. As matérias automotivas, elas chamam muita atenção. O público tem muito interesse. Exatamente. Além de você ter programas específicos aí na mídia televisiva, né? Você tem blogs, você tem jornais online que tratam do assunto. Então, sempre que você tem material para divulgar, você consegue entrar e você consegue dar divulgação para esse material quando ele é feito com qualidade, né? Que é fundamental. Então, a gente teve uma boa divulgação também por parte da Proteste dessa matéria. Se não me engano, não sei se foi a revista Exame ou alguma outra revista também publicou integralmente. Então, foi uma matéria muito boa. Não foi a 4 rodas? Também, mas teve uma matéria específica fora 4 rodas que não era assim específica de carro. De automóvel, de mídia automotiva. Automotiva que divulgou. Mas fizemos um trabalho muito interessante estatístico, mostrando a questão do desenvolvimento ali dos veículos nacionais em termos de ter o airbag, ter o ABS lá no começo, né? Porque tinha todo ainda um programa a ser desenvolvido, né? Partes dos carros que poderiam ter, outros não. Então, a gente foi acompanhando a questão estatística disso, né? De verificar os principais automóveis ali, se tinham, se não tinham, quais tinham, que não tinham. Então, e falando principalmente sobre as tecnologias que estavam envolvidas, os benefícios que traz ao consumidor, aos usuários do automóvel, esse tipo de tecnologia, como freio ABS, airbag, etc. Então, as matérias sempre foram ricas e interessantes e sempre foram muito bem divulgadas aí por ambas as entidades. Em termos especificamente do trabalho em conjunto, eu chamo a atenção para esses testes aí, esses 3, 4 anos de parceria. Legal. Eu acho que são duas entidades em áreas completamente distintas, né? A Proteste está aí para auxiliar o consumidor em todos os aspectos, né? Fala de tudo um pouco, né? Da nossa vida, do nosso cotidiano, com relação à prestação de serviços, se é que eu posso dizer isso, e o observatório que tem um foco muito específico, né, nessa questão de melhorar a segurança viária, né, ampliar essa conscientização, né, sobre a responsabilidade de cada cidadão em trânsito, né, esteja ele transitando a pé, de bicicleta, na garupa de uma moto, no transporte público. Engana-se, né, quem pensa que um cidadão que só anda, por exemplo, de transporte público não tem suas responsabilidades para com um trânsito seguro, né? Então, eu acho que foi um casamento muito, muito bacana esse do Observatório com a Proteste, e é exatamente isso que eu queria assim, lembrar aqui com você, né, desse trabalho que, num primeiro momento, você pode até não ver sinergia no trabalho de todas as entidades, mas que no final rendeu eu vejo uma complementação da atividade. Apesar do foco de vocês ser concentrado nisso, é um mundo que vocês trabalham, né? A parte de segurança viária, ela envolve não só a segurança do veículo, não só a segurança da moto, do carro, do transporte, mas principalmente a educação do usuário em termos gerais, porque o pedestre precisa ser educado, ele é um ator fundamental
para a segurança viária, assim como o motorista do veículo. Então, não adianta o carro ter o recurso tecnológico, não adianta o carro ter o airbag, ser hiperseguro, se o cara que conduz não respeita as regras. Então, eu acho que isso, para mim, é fundamental e o ponto principal da atuação do Observatório. Vocês muito mais do que falar sobre esse papel educacional, que acho que é fundamental em todas as áreas, e principalmente na área de segurança viária. Então, não são antagônicos as nossas atividades, eu vejo que são complementares, né? A gente fala para um público que trata ali da relação de consumo, então é lógico que ninguém compra uma estrada, ninguém compra um pedestre, ninguém compra um motorista, exatamente, ninguém compra placa, né? Mas isso faz parte de um serviço prestado em que o consumidor utiliza quando ele trata de um serviço, né? Então, se você está pagando pedágio, né, você está pagando, o consumidor tem uma relação de consumo com o que ele está recebendo daquele serviço prestado pelo Estado ou pela iniciativa privada, em alguns casos, né? Então, é muito complementar, a gente tem muita atividade que se sobrepõe, e eu acho que a busca do Observatório pela Proteste é que talvez a gente tinha um know-how de falar com o consumidor um pouco mais na ponta. Então, era uma forma de vocês conseguirem atingir de forma mais rápida, enquanto vocês estavam se estruturando, né, porque vocês precisam de uma capilaridade muito grande, né, para atingir o objetivo de vocês. E o começo sempre é muito difícil, você não tem pernas, pessoal, apesar de saber como fazer, apesar de ter tudo na cabeça, vocês precisam ter uma estrutura para isso. E a Proteste tinha parte dessa estrutura, era uma entidade que já estava aí, que falavam só com associados à Proteste, não mais 250 mil, então a gente tinha canais de divulgação, então foi muito interessante para ambos, aproveitando o que o Observatório tinha e o que a Proteste tinha a oferecer. Foi isso que fez o casamento dar certo e ocorrer durante esses 3, 4 anos iniciais. É verdade, é verdade. Eu acho que você pontuou bem aí a questão, principalmente desse complemento, né? Desse complemento de trabalho. Bom, o tempo passou, a gente está aí completando 10 anos, e eu queria saber, dentro desse olhar seu, né, amplo e voltado, né, para essa relação de consumo efetivamente, você acha que hoje, claro que é muito difícil, ainda é pouco tempo para a gente mensurar aí uma redução, né, de violência, né, nas relações, né, de compartilhamento de espaço público, que é a questão do trânsito, né? Mas você, ao longo desse tempo, você enxerga que é muito difícil também, Dino, a gente atribuir a uma entidade apenas, né, visto que o trânsito tem uma gestão, né, municipal, estadual, federal, tem uma série de órgãos que compõem aí, né, cada um pedaço, né, dessa coisa que chama trânsito. Mas ao longo desse tempo, você acha que a gente conquistou aí, principalmente com relação ao Maio Amarelo, né, o movimento Maio Amarelo, que hoje, esse ano, a gente completou 8 anos de Maio Amarelo, então a gente realmente hoje consegue fazer uma mobilização, né, fazendo com que a sociedade fale de segurança do trânsito ao longo de maio. Mas você acha que a gente ajudou aí o país nesses primeiros 10 anos nessa área? Com certeza. Eu acho que vocês foram muito inteligentes na busca por um espaço que não era ocupado. A questão da educação do trânsito, a questão de como ter uma estratégia para que consiga chegar na ponta, no município, né? Por mais que eles tenham leis municipais, estaduais e federais, é um município que depois que absorve todo mundo, né? Está todo mundo dentro da cidade, dentro do bairro.
Então, a questão do Maio Amarelo, de você chamar a atenção, mesmo que seja por um mês, sobre educação no trânsito, né? Como se for o tema desse ano, que foi o tema de responsabilidade, né? Principalmente com a questão da pandemia, então vocês fizeram essa junção, né, muito inteligente, de você falar, olha, uma atitude sua pode, mesmo que seja distraída, pode estar atingindo uma outra pessoa, né? Então, ter essa questão educacional é fundamental. E você diz tudo quando diz que não é uma entidade só que vai fazer. É lógico que não, mas eu acho que uma entidade ou uma pessoa, ela é um ponto importante para que se movimente, né? Tudo é um movimento, ainda mais quando você tem que mudar a cultura, que o grande desafio é mudar a cultura, e isso não é uma coisa que vem de uma geração. Isso aí são sementinhas que vão sendo plantadas e cada vez mais vão surgindo aí observatórios, ou eu não sei qual é a estratégia de vocês em termos de capilarizar a atividade, né? Mas hoje vocês estão aqui, eu espero que vocês tenham núcleos em capitais, de capitais daqui a pouco vocês estão em grandes cidades e por aí vai. E isso é ao longo do tempo, né? Isso demanda dinheiro, isso demanda financiamento, isso demanda discussão, mas a ideia nasce assim, né? Ninguém vai chegar à Lua se não fizer a bicicleta, né? Primeiro fez o skate, depois foi a bicicleta, depois o carro, e depois chegou à Lua. Tem as etapas, e é fundamental ter pessoas com essa visão. Correto, a visão de que, pô, o que eu quero é lá, pode ser que nem eu seja o cara que atinjo isso na amplitude, mas você lembrado por ser o idealizador. Eu acho que são os idealizadores, mas muito mais do que os idealizadores, são os caras que acreditam e colocam a mão na massa e que fazem acontecer. É que muda. O cara quer mudar o mundo, vai mudar o mundo. Chego vocês. É assim que eu vejo o observatório. Então, é fundamental a participação de vocês, apesar de não ter uma parceria mais estreita atualmente, mesmo porque a Proteste também se reformulou nesse período, né? Não é um tema que, dentro das estratégias, ficou como sendo central para a gente, mas eu acompanho o trabalho porque sou um fã do Observatório, sou fã de entidades que realmente tentam mudar as coisas, não tem medo de tentar, não tem medo de colocar a cara a tapa e fazer. Então, eu acompanho o trabalho de vocês, o Maio Amarelo é sensacionais, eu entro na página para ver as pesquisas, os artigos que vocês publicam, entendeu? Eu acho que isso é fundamental, e é assim mesmo. Daqui a pouco vocês vão inspirar mais pessoas a colaborarem com vocês e aí progredir, que eu espero que vocês atinjam a capilaridade e chegar na ponta, e chegar na escola, e chegar não só na escola, mas na escola que faz os condutores. Isso para mim é fundamental, você ter uma atividade, ter como mudar as coisas. Hoje, como está ruim, então a gente precisa mudar. A gente olha, beleza, vocês sabem como mudar, só que aí é aquela coisa, né? Vai ter que chegar no município, é diferente do outro município, tem interesses diferentes, tem níveis de pessoas que administram diferente, mas não podem desistir, tem que chegar junto e fazer acontecer mesmo. É exatamente isso, você resumiu bem. Hoje, assim, a gente tem, apesar da gente ficar no interior, né, a nossa sede continua em Indaiatuba, a gente tem alguns profissionais que ficam em Brasília, e a gente tem hoje a capilaridade que você disse, o treinamento para os observadores certificados, né? Hoje a gente já tem mais de 350 profissionais que atuam em suas regiões. Exatamente isso que você disse. Trânsito é muito local, né? Apesar da gente ter algumas receitas que podem valer, né, podem funcionar em todos os lugares, a gente precisa muito conhecer a realidade local. E aí, treinar esses profissionais que já têm algum vínculo com a área, com esse olhar que nós temos aqui dentro, esse olhar técnico que nós temos aqui dentro, que vai fazer a diferença lá na ponta. A gente não consegue
mudar todas as realidades de uma só vez, mas a gente consegue ir aos poucos abraçando, né, esse país que é gigante, continental. Né, que é continental, exatamente, na mesma, pouco a pouco fazendo exatamente esse trabalho de conscientização que você citou. Exatamente. E é exatamente isso, Tio. Para a gente encerrar, não quero tomar muito seu tempo, queria que você fizesse aí alguma projeção para os próximos 10 anos. Né? Acho que a gente está aqui muito empolgado, né, com esse trabalho todo, mas, assim, o que você espera ou o que você gostaria de ver conosco aqui daqui a 10 anos, né? O que você gostaria de, talvez, que o trânsito lhe trouxesse? Toda vez que você saísse de casa, talvez fosse assim, olha, essa é uma conquista da sociedade. Porque, primeiro de tudo, é a sociedade quem faz essa mudança, né? É claro que a gente tem que ir, digamos assim, incentivando, né, essa mudança de comportamento. Mas o que você gostaria de ver aí, encabeçado pelo Observatório para os próximos 10 anos? Olha, é um desafio e tanto. O que eu gostaria de ver pelos próximos 10 anos é a questão da educação no trânsito. Eu acho que essa, para mim, é o grande desafio. Eu que vivo aqui no Rio de Janeiro, ando no trânsito, é uma coisa de maluco, assim, né? As pessoas não têm respeito, educação, obediência ao trânsito. As pessoas estacionam o carro em qualquer lugar, em cima da calçada, atrapalham, param em qualquer lugar, porque simplesmente tem que resolver o problema delas, tem que fazer uma curva onde não tem que fazer uma manobra onde não tem que fazer, então ela cuida dela. Então, eu acho que o grande desafio é essa mudança cultural da pessoa e de respeito às leis e as orientações que são dadas. Para mim, é o grande desafio da década. Eu espero que vocês possam ter mais do que maio amarelo, que vocês tenham mais meses amarelos. Eu acho que o ano amarelo seria fundamental, correto? Vocês consigam se capilarizar cada vez mais, né? Estão aí com 350, que isso seja um início aí de ter realmente, é fundamental estar dentro dos municípios, é fundamental treinar multiplicadores das informações que vocês passam, dessas pessoas chegarem aos bairros, de identificar isso, de trabalhar em conjunto com os políticos da área ali, desde o vereador, desde o deputado. Então, essa questão é muito importante, de você melhorar as condições do asfalto, de você melhorar as condições das calçadas, para que as pessoas possam andar melhor, ou cadeirante. Então, tem muito trabalho, né? É muita coisa, são coisas. Nós, quando pensamos em trânsito, estamos, né, visualizando lá as mais de 30 mil mortes que a gente tem por ano, né, no trânsito, e a gente fala, vamos melhorar os carros, vamos melhorar aquilo, e às vezes as coisas acontecem ali, né, na calçada. Né, uma calçada ruim faz com que as pessoas vão para a rua, tem que andar na rua, isso pode provocar um acidente. Então, é um desafio muito grande, o desafio de vocês, mas, sem sombra de dúvidas, vocês têm toda a condição aí de colaborar para que a gente tenha uma próxima década bem melhor do que a da... Eu acho que esse tem que ser o objetivo de vocês, assim, que a próxima década seja bem melhor que essa década passada. Eu acho que se a gente conseguir, sempre melhorando, né? As metas têm que ser de melhoria, né? Vamos melhorar os veículos, vamos melhorar as estradas, vamos melhorar o nível de acidente, o número de acidentes, vamos fortalecer as leis que têm que ser fortalecidas, mas vamos fortalecer a aplicação das leis, porque lei tem a dar com pau, como costumo dizer, tem muita lei. As leis estão aí, elas precisam ser aplicadas, elas precisam ter realmente consequência, e para que as pessoas possam também não se sentirem, digamos, olha, nada vai acontecer, então eu posso fazer qualquer coisa. Uma grande ação, que foi essa ação da Lei Seca, mostra, né,
quanto à questão ainda punitiva, ela acaba sendo necessária de uma certa forma, né? Isso é impressionante. Eu sempre costumo dizer que eu moro aqui na zona norte do Rio, né? Aqui no Meia, e você tinha poucos bares. E você não tinha uma atração muito grande, então as pessoas tinham que se locomover para bairros próximos para ir a um bar, etc. Com a lei seca, se multiplicou o número de bairros aqui. Hoje o meu bairro tem tudo. Eu já não preciso sair dele. O desafio é o tamanho do desafio educacional que a gente tem em todas as áreas mesmo, né? Então, se você observar, né? Quanto maior o nível educacional de um povo, maior o nível de respeitabilidade que ele tem das regras que são lhe impostas. É uma relação uma relação certeira nesse ponto, né? Então, somos mais de 30 milhões de analfabetos funcionais no Brasil. Então, você imagina, você está falando de trânsito, de sinal, de regras, de lei para uma pessoa que quer botar um prato de feijão. Está preocupado mais como é que vai conseguir o arroz dela e tal. Então, o desafio é imenso. Como eu disse, eu espero que a próxima década seja melhor do que a década passada em termos gerais, né? Que a gente consiga reduzir a quantidade de acidentes, que a gente consiga reduzir a quantidade de mortes, né? Nós temos uma pandemia anual aí, em termos de acidentes e mortes em trânsito, né? Então, hoje a gente nós temos um inimigo maior aí a ser combatido, mas nada mudou em relação às outras doenças, aos outros problemas. Eles continuam aí e precisam ser combatidos. Exatamente. Acho que a OMS já classificou os acidentes de trânsito, né, como uma epidemia. E a gente, como está vivendo uma pandemia, então eu acho que agora talvez fique mais claro para as pessoas quando a gente diz que os acidentes de trânsito são uma epidemia, né? Deixou então, de ser acidente. Acidente devia ser algo acidental, né? Com mais de 31 mil mortes, isso já deixou de ser acidente de trânsito, né? Completamente. É algo... Tem que ser tratado. Exatamente. E ele pode ser evitado, né, se cada um fizer a sua parte, né, se cada um respeitar o que diz a regra, que só existe para ordenar. Né? Se não houvesse regra, cada um ia para um lado, né, e aí não haveria o ordenamento. A gente precisa respeitar a regra para poder cumprir esse ordenamento. Mas, enfim, Dino, muitíssimo obrigada. Obrigada pelo seu tempo, obrigada pela sua presença aqui hoje. Essa entrevista, eu acho que para quem acompanha o Observatório desde o início, vai ser realmente um momento de rememorar, né? Todas aquelas pesquisas, né? Vamos ver aí para o futuro se conseguimos desenvolver algo em conjunto. Eu acho que vocês têm material muito rico e de muito interesse aí por parte dos consumidores de forma geral mesmo. Podemos aí ver o que pode ser feito aí no futuro, apesar de não termos, apesar da Proteste não ter um foco específico dessa parte automotiva, a Proteste se interessa por conteúdos que orientam e educam os consumidores, né? E nossos consumidores são usuários das vias, usuários dos automóveis, do transporte público. Então, quem sabe a gente não renasça com algo mais direcionado e mais focado. Com certeza, com certeza. Muito obrigada, vamos conversar sim. Eu acho que o objetivo é esse, somente por meio de parcerias, né, que a gente vai juntos, né, cada um dentro do seu universo, e melhorando essa condição, né, de segurança do trânsito. Eu acho que é assim que a gente vai fazer essa chave virar. Muito obrigada. Agradeço aqui, em nome de toda a diretoria do Observatório, a parceria, o tempo dispensado. E assim, receba aí o meu abraço e tomara que os próximos 10 anos a gente esteja muito perto. Eu que agradeço novamente a participação, um abraço a todos, um grande abraço para o Ramalho, é uma grande figura, um grande amigo, e estamos aqui à disposição. Precisando, é só falar. Tá joia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.